Olá, tudo bem? Em uma aula anterior, eu te mostrei este diagrama das principais etapas de uma análise química. Neste vídeo, nós vamos aplicar essas etapas a um problema real. A amostra do nosso exemplo será o chocolate. Dependendo da marca, este chocolate pode ser homogêneo ou heterogêneo. Chocolates que também trazem na sua composição, por exemplo, nozes, amendoim ou caramelo, são chocolates considerados heterogêneos, ou seja, uma matriz um pouco mais complexa. Qualquer analito que você quiser determinar nesse tipo de chocolate deverá levar em consideração essa heterogeneidade da amostra. Em um primeiro momento, antes de iniciar a análise de chocolate, é importante definir qual será seu problema. Neste caso, determinaremos dois analitos específicos na amostra de chocolate, a cafeína e a teobromina. As duas espécies aparecem na parte superior do slide. A teobromina, na verdade, é o precursor bioquímico da cafeína. Como você pode ver na parte superior do slide, esses dois compostos são estruturalmente muito parecidos. Se você prestar atenção na estrutura química, a única diferença é a substituição de um grupo hidrogênio na teobromina por um grupo metila na cafeína. Isso já faz com que essas duas espécies tenham propriedades diferentes. Como eu te disse numa aula anterior, quando você está selecionando o método, é importante se fazer algumas perguntas sobre, por exemplo, a faixa de concentração que você vai utilizar, o número de amostras que você vai analisar, a exatidão requerida nos resultados da análise. Além dessas perguntas, é importante que você delimite qual será a abrangência dos seus resultados, ou seja, da sua análise. Se você quer determinar esses dois analitos em uma marca específica de chocolate, provavelmente algumas barras de chocolate serão suficientes. No entanto, se você quiser determinar a quantidade de cafeína e teobromina em todos os chocolates de uma cidade, você terá que ter uma amostra muito maior, de várias marcas no caso. Esse é um tipo de reflexão importante no início da análise, já que vai te direcionar a quantidade de tempo e gastos que você vai ter durante sua análise química. No caso específico que vamos analisar, imaginemos uma amostra de chocolate homogênea. Uma vez que você obteve a quantidade adequada de amostra de chocolate, é importante que você comece a etapa de processamento da amostra, ou seja, o preparo da amostra. A depender do analito que você escolheu e também do tipo de equipamento que você escolheu para fazer a análise, haverá um direcionamento específico das etapas a serem seguidas. Os métodos cromatográficos são um dos melhores para separar substâncias, para determiná-las também quantitativamente. Neste caso, você precisa transformar então o chocolate em uma solução sem nenhum tipo de particulado, já que a presença de pequenas partículas do chocolate na amostra injetada no equipamento, ou seja, no cromatógrafo, pode danificar esse equipamento. O primeiro procedimento então de preparo de amostra consiste em diminuir a granulometria desse material, basicamente moer o material. Perceba que você pode utilizar um grau e um pistilo, como está mostrando aqui a figura. Porém, o chocolate, como geralmente é relativamente macio e também tende a derreter, por assim dizer, com atrito, ou seja, com aquecimento, você vai precisar congelar este chocolate antes de realizar o processo de moagem, de modo a facilitar esse procedimento. Uma vez que você tem o chocolate moído ou finamente moído, nós passamos uma outra etapa, que consiste na remoção da gordura do chocolate. A remoção da gordura do chocolate se faz necessária porque o cromatógrafo também pode ser danificado se injetado nele restos de gordura do chocolate. A extração da gordura é feita facilmente com algum solvente que dissolva a gordura, mas que não dissolva os analitos teobromina e cafeína. O éter de petróleo pode ser utilizado como um solvente para essa finalidade. Aqui você vê alguns tubos de agitação, onde esse solvente éter de petróleo é colocado em contato com o chocolate finamente moído. Após um processo de agitação, o que você consegue é que parte da gordura do chocolate saia da matriz do chocolate e passe para o solvente no qual ele é solúvel, ou seja, o éter de petróleo. Uma vez que você quer separar essa gordura que está dissolvida no solvente, a agitação manual não é suficiente, por isso que você precisa utilizar uma centrífuga. A centrífuga basicamente vai acelerar o fenômeno natural de gravidade, ou seja, a compactação do resíduo sólido do chocolate no fundo do tubo será feita em alguns segundos, no lugar de, por exemplo, algumas horas ou até alguns dias. Depois desse processo, você pode descartar o líquido contendo a gordura. Para garantir, no entanto, que essa extração da gordura pelo éter de petróleo foi eficiente, você vai ter que realizar esse processo mais de uma vez. Lembre-se então que no final dessa extração com éter de petróleo, você tem um sólido compactado, ou seja, o chocolate, no fundo do tubo, onde a teobromina e a cafeína estão presentes, ou seja, seus analitos. Eles não passaram para o solvente porque a teobromina e a cafeína não são solúveis no éter de petróleo. Porém,
eles são solúveis em água. A seguinte etapa então vai ser transferir esse sólido compactado do tubo para um Erlenmeyer, como você vê aqui na figura. Esse processo de transferência deve ser feito cuidadosamente, ou seja, você tem que garantir que todo o chocolate compactado do tubo de fato passou para o Erlenmeyer. Não assegurar essa transferência quantitativa implica que você perdeu uma parte do seu analito e implica que o resultado lá no final estará longe do verdadeiro. Uma vez que você transferiu todo o chocolate para o Erlenmeyer, utilizando a água como solvente, os analitos teobromina e cafeína vão sair da matriz do chocolate e passar para a solução aquosa. Durante este processo de extração aquosa, você pode utilizar aquecimento, já que a água quente se torna uma solução extratora ainda melhor. Depois de um determinado tempo, você pode pegar uma parte dessa suspensão e transferir para um novo tubo de centrífuga. Você vai precisar novamente utilizar a centrífuga, de modo a compactar o resíduo de chocolate insolúvel no fundo do tubo. Aqui uma diferença com o processo anterior que a gente viu. Agora você está interessado no sobrenadante porque lá que a teobromina e a cafeína estão dissolvidos. O resíduo do chocolate insolúvel pode ser descartado. O gráfico faz um destaque ao líquido sobrenadante contendo os analitos dissolvidos em minúsculas partículas. Muitas vezes, essas partículas de chocolate não são visíveis a olho nu, e se você injetar esse sobrenadante diretamente no cromatógrafo, você pode danificar o equipamento. Para garantir que não haja minúsculas partículas e deixar uma solução de fato livre de partículas, é preciso utilizar um filtro de 0,45 micrômetros, como você vê aqui na figura. A passagem do sobrenadante por esse filtro faz que você de fato tenha uma solução filtrada contendo os analitos dissolvidos para injeção no cromatógrafo. Este é o momento então que você tem um analito dentro de uma solução da forma adequada para a análise, da forma que a cromatografia ou o cromatógrafo de fato exige. Sem entrar em muitos detalhes, a cromatografia funciona utilizando uma coluna de separação. A coluna cromatográfica, o que ela faz basicamente é interagir de formas diferentes com os analitos. Um analito que interage muito tempo com a coluna fica mais tempo retido na coluna, e o analito que interage menos tempo passa mais rápido pela coluna. Você pode ver nos diagramas das colunas que inicialmente os dois analitos se encontram na mesma altura da coluna. À medida que você passa para as colunas 2, 3 e 4, você observa que a teobromina e a cafeína interagem de forma diferente com essa coluna cromatográfica. Isso faz com que elas avancem em direção ao detetor em velocidades diferentes, conseguindo então a separação deles e identificação separada desses dois analitos. Nessa outra figura, você pode observar um cromatograma, que é o gráfico que aparece depois que você conseguiu separar teobromina e cafeína. São os dois picos que estão destacados aqui para você. Perceba que o pico da teobromina é muito maior do que a cafeína, o que já dá um indício de que existe mais teobromina do que cafeína na amostra determinada. As retas que você observa do lado são as chamadas curvas analíticas. Aqui foram utilizadas concentrações conhecidas de cafeína e teobromina para associá-las com o sinal que o equipamento me fornece. Nesse caso foi associado com a altura do pico, como você pode ver no eixo Y. Com isso eu consigo encontrar uma equação para a cafeína e a teobromina que relaciona a concentração com o sinal do equipamento. Você também percebe que foi colocado numa cor azul clara o sinal fornecido, por exemplo, para a amostra desconhecida, que no caso seria 15. Proporcionalmente ao gráfico que foi montado, nós teríamos um pouco mais de 75 partes por milhão da concentração do analito. Uma vez feitos os cálculos necessários, nós chegamos nessas tabelas de resultados. O chocolate preto, por exemplo, tem mais teobromina e cafeína do que o chocolate branco, como é de se esperar. A teobromina, ela tem uma concentração muito maior, de 0,392, comparado com 0,050 para a cafeína. Esse mais e menos que você vê nos resultados significa um desvio padrão. Isto porque geralmente nós analisamos réplicas das mesmas amostras, já que é necessário apresentar algum tipo de estatística ou confiabilidade dos resultados, como eu te falei em outra aula. A última tabela mostra a quantidade de cafeína comparada com bebidas ou alimentos. Nós vemos que o café comum é o que apresenta mais cafeínas, ou seja, mais miligramas por porção. O Red Bull também aparece com valor significativo. Esse tipo de gráficos que eu te mostrei na slide anterior e essas tabelas que você está vendo agora, normalmente são a maneira de comunicação científica em artigos que justamente desenvolvem novos métodos analíticos, o que permite então que outros cientistas comparem esses métodos e verifiquem se eles de fato estão funcionando. Tudo bem? Até mais!